Já no Flamengo, especulação de interesse em atacante paraguaio que atua na Argentina. Só para arrematar o giro de notícias, queria contar que o Flamengo está super animado com o seu projeto em relação ao estádio. Negociações com a Caixa em andamento. Prefeitura já deu o seu aval para a construção de um estádio para mais de 100 mil pessoas na região do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. Resta toda a parte financeira, o acordo com a Caixa para aquisição do terreno e depois o início das obras. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Lateral direito Wesley, acusado por um empresário de agressão em um quiosque na Barra da Tijuca, seguirá treinando normalmente com o Flamengo. A decisão rubro-negra é de monitorar o caso. Se houver qualquer avanço nas investigações e uma punição ao atleta, aí sim o Flamengo vai pensar em algo nesse sentido. Bora te falar agora sobre o Flamengo de olho em um atacante paraguaio que atua na Argentina. A informação é do jornalista Luciano Calheiros e dá conta de que Ramon Sosa, atacante de 24 anos que pertence ao Talleres, está sendo muito bem avaliado pela comissão técnica do Tite. Não existem negociações, mas foi um nome sugerido para o Fla. Depois de análise, o Flamengo se interessou e tem demonstrado a intenção de apresentar proposta. Vale a lembrança de que o Sosa só pode ser contratado pelo Fla ou por qualquer outro clube brasileiro a partir da metade do ano. A janela de 1º a 19 de abril vai acontecer apenas para movimentações de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Ramon Sosa nessa temporada tem 10 jogos, 4 gols e 3 assistências. Ele surge no Paraguai, começa no Tempertari, se é que é assim que se fala, depois passa pelo River Plate do Paraguai, pelo Olímpia, até que chega à Argentina, primeiro para jogar no Ginásia, depois no Talleres desde 2023. Os números são de fato bem impressionantes, 8 partidas pela seleção paraguaia, alguém que parece estar crescendo bastante. Antes de encerrar sobre o Fla, contar que Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que sentiram desconfortos no jogo contra o Fluminense, treinaram à parte na reapresentação do elenco. Vídeo com informação importante. Flamengo de olho no atacante Antony, do Manchester United. Já já a gente vai falar que informação é essa. Tem também Jorge Jesus fazendo história, um marco absurdo do técnico português, considerado ídolo pela torcida do Flamengo e por mim também. Não vou negar não que eu sinto saudades do português, embora eu considere passado, fez o que fez, mas não podemos deixar informar o sucesso que ele está fazendo lá no futebol árabe. Tem também o goleiro Rossi em alta na Argentina. Tem muita coisa, atualização envolvendo o Wesley. E tem também a situação do Gabigol, tá bom? Lembrando que o Wesley está sendo acusado de agressão por um empresário aqui no Rio de Janeiro na noite do último domingo. No vídeo de ontem a gente falou sobre isso. No vídeo de hoje a gente vai trazer os desdobramentos e o que o Flamengo pensa em fazer com o lateral direito. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Eu vou começar falando do Jorge Jesus, porque ele fez história nessa terça-feira. Jorge Jesus, agora treinador do Al Hilal, é dono do novo recorde de vitórias seguidas no futebol mundial, não é só no futebol árabe não. O Al Hilal venceu o Al Ittihad. Inclusive o Al Ittihad é comandado pelo treinador Marcelo Galhardo, lembra dele? E chegou a 28 triunfos, 28 vitórias seguidas, galera. Isso é assustador. Além do Mister, o Michael, lembra do Michael? Pois é, que teve boa passagem pelo Flamengo, também faz parte desse marco histórico, digamos assim. O recorde anterior era do clube The New Saints, do país de Gales, que em 2016 conquistou 27 vitórias seguidas. Parabéns ao Jorge Jesus pelo feito histórico. Isso mostra que o Neymar não está fazendo a menor falta para o Al Hilal nesse momento. Vamos falar de Flamengo agora? O PVC fez um levantamento, o jornalista PVC fez um levantamento. Com um gol sofrido, o Flamengo tem a defesa menos vazada da história do Campeonato Carioca. Só o Fluminense de 1911 terminou o Campeonato Carioca com título e apenas um gol sofrido. Porém, naquele ano, o Tricolor disputou apenas 6 partidas. O Rossi, goleiro do Flamengo, está a 875 minutos sem sofrer gol. O recorde do Fla é de Cantarelli, com 959 minutos sem ser vazado entre 1978 e 1979. Por falar em Rossi, ele está em alta, não só aqui, por não sofrer gols, mas também lá na Argentina. O Diário Olé, um dos principais sites aí, principais mídias argentinos,
classificou o goleiro como uma das chaves do sucesso do Flamengo e cita que virou um muro entre as traves. Quem diria, hein, Rossi? O único gol sofrido por Rossi em 2024 foi num amistoso contra o Orlando City, em janeiro. Justiça seja feita, isso tem que ser dito. É verdade, o Rossi está sem ser vazado há 875 minutos. Mas não porque ele está fazendo grandes defesas absurdas. Eu acho que isso é mérito não só do Rossi, do Tite, do time todo. Porque a marcação está começando lá no setor ofensivo, a gente pôde ver isso contra o Fluminense no último jogo, e o setor defensivo foi ajustado. O Rossi não trabalha. Gente, no último jogo contra o Fluminense, o Rossi não fez uma defesa sequer. Então, isso é um trabalho não só do Rossi, é um trabalho do time todo, obviamente algo que é preparado pela comissão técnica e, claro, comandada pelo treinador Tite. Então, parabéns aí à comissão técnica, ao elenco, porque é um grande marco e, de fato, o Flamengo pode pensar em terminar o Campeonato Carioca sem sofrer gols. Sejamos francos, vencer o Fluminense de novo ou empatar em 0-0, nenhum absurdo. Pegar o Nova Iguaçu, pegar o Vasco, não vejo nenhum absurdo o Flamengo vencer os 2 jogos ou até mesmo empatar em 0-0 os 2 jogos. Então, galera, nenhum absurdo o Flamengo terminar, torcida, a diretoria, a comissão técnica imaginar terminar esse campeonato com apenas um gol sofrido. E lembrando, o Flamengo sofreu esse gol, mas não foi o Tite, não. E nem os jogadores comandados por Tite. Na época era o Mário Jorge e a garotada, sub-20, sub-23. Então, justamente o Nova Iguaçu que fez o gol no Flamengo, se eu não estiver enganado. Vamos falar agora de mercado da bola, porque de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por 1 ano ao Manchester United pelo atacante Antony. O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, tá aí a informação. Flamengo, portanto, segundo o jornalista Júlio Miguel, de olho no atacante Antony. Eu vou dar minha opinião. Esse imbróglio, esse problema fora das 4 linhas, envolvendo uma possível agressão à namorada, a namorada acusou, cara, eu acho que o Flamengo não precisa comprar esse barulho agora. É a minha opinião. Até a apuração dos fatos, enfim. Acho que seria uma negociação também extremamente difícil, mas tá aí, Júlio Miguel Neto informando o interesse do Flamengo em ter o atacante Antony. Dê a opinião de vocês aí, pessoal. Vocês acham que seria um bom reforço para o Flamengo? Tecnicamente falando, obviamente, eu não tenho dúvidas. O grande problema é essa imagem dele fora das 4 linhas. Mas, enfim, quero a opinião de vocês. E por falar em Gabigol, Gabigol treinou normalmente, tá? Nessa terça-feira, com os demais jogadores, ou seja, recuperado da lesão muscular, e a ideia é que o jogador seja relacionado no sábado contra o Fluminense pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Recuperado ou não, bem ou não, a gente sabe que o Gabigol hoje é reserva. E é duro dizer, cara, mas eu acho que a gente pode estar vivendo aí os últimos momentos do Gabigol com a camisa do Flamengo, ou a última temporada, melhor dizendo, do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vejo o Gabigol aceitando uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que ele havia acordado com a diretoria na temporada passada, enfim, aceitando ser reserva no time do Flamengo. De fato, eu não consigo enxergar isso. A gente pode estar vivendo, sim, não é nenhum exagero dizer isso, que pode ser o último ano do Gabigol, lembrando que o contrato dele acaba em dezembro. Eu também não acredito no Gabigol assinando um pré-contrato com uma outra equipe. Vocês
pensam assim, ah, beleza, ele já pode assinar no meio do ano. Gente, assinar um pré-contrato no mundo da bola é visto como algo assim, como que eu preciso utilizar uma boa palavra para vocês entenderem. Não é antiético, mas é algo que, assim, no mundo da bola não é bem quisto, digamos assim. Quando o jogador faz isso é porque ele não tem a menor relação com o clube, ele não tem nenhum sentimento pelo clube, nenhuma gratidão pelo clube, e são coisas que eu tenho certeza que o Gabigol tem para o Flamengo. O Gabigol é ídolo, é considerado por muitos aí o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu duvido que o Gabigol assine um pré-contrato no meio da temporada para sair de graça no meio do ano. Acho que essa novela da renovação vai se estender até dezembro, mas não com o Gabigol assinando um pré-contrato e saindo de graça. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre o Wesley. O Flamengo não tomou nenhuma decisão a respeito da situação envolvendo o lateral direito, que está sendo acusado por um empresário de agressão, e de fato a agressão teve, mas há quem diga também que a agressão ocorreu depois desse tal empresário ter perturbado muito o Wesley lá no local, no domingo à noite, em um quiosque na Barra da Tijuca. Então, isso é algo que a polícia vai apurar. A gente pôde ver recentemente Marcos Braz dando uma entrevista coletiva dentro do Flamengo, dentro do Ninho do Urubu, e depois a polícia apurando que o Marcos Braz estava culpado. Era o culpado, na verdade. E o torcedor que foi agredido por ele, por uma outra pessoa que estava com o Marcos Braz, não tinha culpa alguma. Então, é esperar a apuração dos fatos. Quem vai decidir se o Wesley é culpado ou não é a justiça, a polícia. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. O Tite não gostou nem um pouco em saber que o seu jogador, que está se recuperando de uma lesão muscular, mesmo em um dia de folga, estava no domingo à noite, em um quiosque na Barra da Tijuca, com outras pessoas, com outros amigos, e se envolvendo em uma confusão, chegando ao ponto de dar um soco na cara da pessoa. Então, o que eu posso falar para vocês é, Tite, pelo estilo de trabalho dele, não gostou. Agora, a diretoria irá puni-lo? Eu acredito que não, porque ele estava em um dia de folga, ainda mais se for comprovado que ele não esteve culpa, ou que, na verdade, ele fez apenas para se defender. E isso, repito, é a polícia que vai averiguar e vai trazer os fatos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o giro de notícias do Flamengo. Antony pode pintar no Flamengo? Seria uma boa? Seria ou não? E Gabigol sai ou não sai do Flamengo? Então ficamos aí com as notícias que foram faladas aí. É só vocês avaliarem e deixarem a sua opinião, porque ela é muito importante para o segmento e a tá postando vídeo todo dia relacionado ao Flamengo, que para mim, na minha opinião e na opinião de 99% dos brasileiros, é o maior clube do Brasil. Se você acha que eu estou mentindo, então você não entende nada de futebol. Como você pode entender que o Flamengo não é o maior time do Brasil? Então é loucura demais. Mas enfim, a gente sabe que o Flamengo tá fazendo uma marca histórica aí, pode ser campeão em breve, em cima do Vasquinho ou em cima do Nova Iguaçu, e a gente vai ficar aí para averiguar. O Wesley do Flamengo é acusado de agressão e ameaça empresário em quiosque no Rio de Janeiro. Isso é o que está sendo falado e noticiado aí nos últimos dias. Na questão também do Braz, se o Braz não foi, qual moral o Flamengo tem para punir o Wesley? Questiona aí o jornalista do Lance, porque se o próprio Marcos Braz não foi punido, né? Agrediu o cara, mordeu o virilho, etc. E não foi porque qual é a moral da diretoria banir o Wesley? O lateral teria agredido o empresário em um quiosque na Barra da Tijuca. Segundo informações estão sendo faladas aí. O Flamengo teve mais um episódio de agressão recente, dessa vez envolvendo o lateral Wesley. O jogador teria dado um soco em um homem, em um quiosque na Barra da Tijuca. No último domingo, o apresentador Thiago Asmar, o pilhado, comparou a situação ao caso de Marco Braz. Se o Marco Braz, abre aspas aí para ele aí, o Thiago Asmar, Thiago Asmar. Se o Marco Braz não foi punido, continuou vice-presidente e não foi afastado,
Qual moral que vocês, Landim, vão ter para fazer alguma coisa com o Wesley? Seu vice-presidente agrediu, deu um soco, chute no chão e nada aconteceu, por que aconteceria com o Wesley? Fecha aspas aí, para o pilhado no canal dele aí, o cara soltou o verbo. Qual a diferença? Porque para mim, a do Marco Braz é mais grave, porque o torcedor estava de costa, saindo. A do Wesley ainda não tem as imagens. Então, eu estou louco para saber qual será a decisão do Flamengo, completou o apresentador na Jovem Pan. Rapaziada, o bagulho tá de verdade, o negócio tá doido. Se você ficou no vídeo até aqui, deixa aí a sua opinião sobre este caso aí que tá acontecendo. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like para fortalecer legal o nosso trabalho de estar trazendo vídeo diário do Flamengo. E se você não gosta do conteúdo, tudo bem, não faz mal. A gente continua aqui apresentando para você as boas e velhas notícias. Então, rapaziada, tô ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.